Manhães, ele deu spoiler da minha fala. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou falar um pouco da minha trajetória pessoal em Angra, a minha relação com o curso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui sobre a questão da tessitura do conhecimento em rede, da interdisciplinaridade, da horizontalidade do conhecimento, né? A minha formação de origem, eu sou formado em jornalismo, e depois de já ter sido formado em jornalismo, trabalhei alguns anos e resolvi fazer licenciatura em História. E foi como professor de História que eu vim parar em Angra, em 92. Então, era um detalhe importante, eu não sei se eu vou falar. Eu fui aluno do Manhães, tá? Na minha graduação, lá em Niterói, no curso na licenciatura de História, o Manhães foi meu professor de uma disciplina que nem existe mais, chamada EFESG, né? Estrutura e Funcionamento de Ensino de Primeiro e Segundo Grau. E ele foi um professor maravilhoso, foi amor à primeira vista, a gente se apaixonou para sempre, né? A gente não tinha muita diferença de idade, porque como eu tinha já tido uma outra graduação, quando eu cheguei para fazer História, eu já tinha 5 anos à frente dos outros colegas. Então, a afinidade talvez por isso tenha sido um pouco maior. Mas cabe registrar que todos os outros alunos da turma eram apaixonados por ele. Então, eu tinha que disputar o amor dele com várias outras pessoas. Vários desses colegas passaram no concurso para Angra e vieram trabalhar aqui. Depois, por outras razões, por várias razões, foram abandonando. Marisa, que trabalhava na Coronel, a Margarete também trabalhava na Coronel. Em modéstia à parte, esse concurso foi organizado por nós da UF. Tinha treta nesse Eu e Gelta e outros professores, Regina, e organizamos, coordenamos, eu e Gelta. E teve na véspera da prova, teve um rock na Praia do Anil. Paralamas de Sucesso. E nós, escondidos num hotel com as provas, para ninguém saber que nós estávamos lá com as provas. Imagina a seriedade da coisa. Depois todo mundo nos disse que era o concurso mais honesto que eles viveram. Até os que não passaram falaram isso para mim depois. E quem eu conhecia e que me procurava na hora do concurso, eu mandava para a sala, nem conversava, nem dava abraço, para as pessoas saberem da seriedade do concurso, não é? É verdade, eu achei que ele estava, por que o Manhã está me ignorando? Mas, bom, passei nesse concurso, comecei a trabalhar aqui como professor de História em 92, então também tenho 30 anos de município, né? Sempre fui professor do município e tive o privilégio que poucas pessoas têm de estar ao mesmo tempo no chão da escola do ensino básico e na universidade. Eu fui professor aqui nos anos de 97, 98 e 99. Trabalhei com a 7ª turma, 8ª, 9ª e 10ª. E foi uma experiência transformadora na minha vida. Quando a gente fala sobre o que a gente, como educador, como professor, aprendeu no curso, não é populismo, não é balela, tá? Eu aprendi, quase com certeza, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. O convívio com essa experiência inovadora, com essa experiência mágica do curso de pedagogia da UF, é algo inesquecível. Só quem passou por ele pode ter ideia. A gente pode palidamente transmitir para vocês um relato histórico de como foi, mas a vivência desse curso é algo inesquecível. Ninguém deixa de levar isso para o resto da vida, né? Além do mais, há um pequeno detalhe da minha biografia, que é o seguinte: a minha atual mulher, estamos casados há 17 anos, era aluna da 7ª turma. Então isso é muito... Infelizmente ela não está aqui, ela está doentinha hoje. Márcia Eleutério era minha aluna, era aluna da gente no curso, né? Então, além disso, tem essa questão. Mas o que eu queria registrar aqui, não vou usar muito tempo, é o fato de que eu pude ser uma ponte. Eu tive o privilégio, eu e outras colegas, a gente pode citar
a Virgínia Gualberto, a Marília Campos, que foram professoras, que eram professoras da rede e que, por já terem uma formação acadêmica mais elaborada, puderam trabalhar como professoras colaboradoras do curso de pedagogia. Naquele momento, como o curso era experimental e a gente ainda não era institucionalizadamente curso de Angra, nós éramos um subdepartamento do Departamento de Pedagogia da Faculdade de Educação de Niterói, então a gente se permitiu, o convênio permitia essa figura do professor colaborador. Em alguns momentos do curso, nós fomos quase metade do corpo docente, então eu acho que é importante fazer esse registro, porque esse curso, como nós não éramos concursados e efetivos da Universidade Federal, a gente aprendia ainda talvez mais do que os colegas efetivos. E isso foi, para mim, uma experiência pessoal que eu não tenho como descrever. A minha alegria de estar aqui é muito grande, porque o Manhães deu o spoiler da minha fala, mas ele não atrapalhou, não dificultou essa minha fala sobre a minha felicidade de ter sido professor do curso, de ter sido professor de pessoas que hoje são minhas colegas de trabalho, de ter sido professor de outros professores que hoje estão professores universitários. Queria lembrar aqui, só assim da minha memória, a professora Kênia Miranda, da UF, a professora Sandra Salles, da UFRJ, o professor Carlos Duarte, que está na Uniswan. Então, são professores que eu ajudei, de alguma maneira, a construir, mas eles também me ajudaram a me construir como professor e como pessoa, porque eu continuo professor de História, ainda não, eu me aposentei de uma matrícula, falta um tempo ainda para me aposentar da segunda matrícula, então sou professor da sala de aula em Angra e tive o privilégio de ter a experiência da sala de aula e a experiência do ensino universitário, desse ambiente universitário maravilhoso que a UF trouxe para Angra. E queria fazer uma pequena fala sobre uma disciplina específica que o Manhães chegou a tocar e que eu acho que era a coisa mais linda que o curso poderia ter inventado, que é o do professor diretor de estudos dirigidos, coordenador de estudos dirigidos. Porque o professor coordenador de estudo dirigido, ele lia praticamente todos os textos que todos os alunos tinham que ler, por indicação dos professores das várias outras disciplinas. Então, o meu horizonte se ampliou muito mais, eu passei a conhecer mais a língua portuguesa, eu passei a conhecer mais filosofia, mais história, mais sociologia, mais metodologia de pesquisa, e aprendi todos os dias, todas as semanas, né, as aulas eram uma vez por semana, com aqueles alunos que já chegaram no curso percebendo que a coisa mais legal que se podia ser no curso de pedagogia de Angra era crítico. Você não precisava saber tudo, você não precisava aprender tudo, você não precisava ter segurança sobre tudo, mas você precisava entender que o processo do conhecimento é um processo de constante construção e que o professor... O Paulo Freire fala isso muito melhor do que eu, mas o professor aprende ao ensinar e ensina ao aprender, e vice-versa, né? Isso acontece tanto com o professor quanto com o aluno. E como esse ambiente era horizontal, transdisciplinar, e ele estava em constante processo de autoavaliação, de planejamento conjunto, com a participação de todos os envolvidos no processo, corpo docente, corpo discente, pessoal de apoio, né, e convidados e visitantes. Então, todo final de NEAP a gente tinha um seminário que era interessantíssimo, porque ele era de avaliação do que tinha sido produzido naquele NEAP e de planejamento para o próximo, né? Então era uma construção coletiva e ela não era só uma construção que trazia conhecimento, mas ela trazia um imenso prazer
eu acho que ninguém que trabalhou aqui como professor ou como aluno do curso vai discordar de mim. Então, essa experiência pessoal transformou a minha trajetória. Foi a melhor coisa na minha vida profissional desde que eu comecei a trabalhar aos 19 anos. Estou com 65. Não consigo lembrar de outra coisa que tenha me feito mais bem na vida do que esse tempo em que eu trabalhei com as turmas 7, 8, 9 e 10 do curso de pedagogia. Bem, nós citamos alguns professores pioneiros que nos deixaram e eu queria registrar uma perda de um dos pioneiros da primeira turma. A nossa querida Valéria dos Santos Rodrigues. Valéria, presente! Então, com a palavra a Márcia. Então, gente, eu quero dar boa noite a todos, dizer da satisfação que eu estou aqui, da emoção de ver vocês, de rever. Tem 2 anos que eu não venho aqui em Angra dos Reis, fiz muitos amigos, me dediquei muito a esse trabalho, entendendo no momento que eu fui chamada pela professora Nilda, eu era a única funcionária da UF aqui em Angra dos Reis, tínhamos a Carminha, que inicialmente era uma pessoa da prefeitura, que isso constava no convênio, né, Manhãs, e que eu vim para cá e tinha um desafio muito grande. O curso não era reconhecido no momento que ele foi instalado e teve uma confiança muito grande dos alunos que estavam fazendo. Nós estamos chegando aqui na universidade, a universidade se instalando, o curso não era reconhecido, ele era um curso experimental, da qual os alunos estavam chegando para cursar e que, numa confiança enorme, uma parceria gigante, que só foi possível a instalação e a gente fazer alguma coisa nesse município, com várias parcerias, com várias pessoas atuando numa confiança total com a gente. Então, assim, eu quero primeiro dizer que eu me sinto, e essa é uma frase que fica na minha cabeça o tempo inteiro, primeiro porque eu tenho uma relação muito forte quando eu vim para cá, fui chamada pela professora Nilda naquele primeiro momento, porque o curso também tinha uma dinâmica de 4 períodos inicialmente, 4 NEAPs, depois ele alterou, ficou em alguns momentos para 3, por ano. Então ele tinha uma dinâmica de inscrição em disciplina, nós não tínhamos, mal tínhamos computador, então era realmente aquilo que o Darcy fala o tempo inteiro, que era a universidade necessária. E eu fazia parte daquele projeto, e quando eu pensava que eu estava trabalhando e atuando no município, como universidade se instalando naquele município, com todas as coisas que eu acabei de dizer, era uma confiança de muitos atores e de professores muito envolvidos, de pessoas que tinham assim um compromisso realmente libertário com a educação e com a prefeitura. Quero aproveitar o Castilho, quero dizer o quanto foi interessante, como foi instigante, como foi atritado em alguns momentos, como tem que ser todas as relações institucionais, e nem por isso ficamos, em nenhum momento, zangados, colocávamos as nossas posições, muitas vezes pela professora Nilda Alves como diretora, às vezes pela professora Joani, às vezes pelo Manhãs, mas nunca deixamos, por exemplo, estamos aqui hoje com a presença do Castilho. Então, eu quero dizer que isso é um momento muito importante, porque é nessa crítica que a universidade tem que resistir. É nessa crítica do cotidiano, não é... Porque só vamos fazer os alunos entenderem como é importante isso e como nós estamos com o mesmo objetivo no momento em que a gente está lutando junto. E lutar junto, gente, é muito difícil. E a gente fez isso muito, né, Manhãs? Naquele momento eu vinha da UF, eu já trabalhava 8 anos na UF, e eu vinha do serviço administrativo, eu não tinha uma formação acadêmica. E eu fiquei muito surpresa, porque eu sabia quem era a professora Regina Leite Garcia. E me sentia muito prestigiada por ela quando ela me chamava para
passear pela cidade, para a gente ficar conversando. Me sentia mesmo honrada com aquilo, quando ela queria conversar e que incentivava a gente a fazer críticas, comentários e essa construção. Então, isso foi muito importante para a minha vida profissional. Aliás, assim, foi fundamental eu me descobrir como cidadã do mundo, assim, participando desse projeto, com essas pessoas que eu amo tanto, né? Eu amo tanto, assim, por acaso meu atual companheiro é amigo do Manhães, de muitos anos, da época estudantil, e a gente ficou mais amigo até do que ele do Manhães, né? Então, assim, e eu passei por esse processo, que foi um processo foi feito reúne, os professores foram chegando, e eu fui ficando aqui, fiquei em uma relação com a cidade, preferi ficar aqui do que ir para Niterói. Isso foi uma opção minha, mesmo que depois tenha acabado as bolsas. E eu quero dizer que também foi um processo muito interessante. Claro que eu acho que teria que ter um momento que a própria universidade criou os polos, né, que os professores novos poderiam ter recebido, porque a universidade é uma instituição muito forte, né? Ela tem um peso muito forte. A gente foi desbravador, veio para cá, fez, mas a gente tinha um suporte do conselho, teve as nossas brigas, porque os alunos lutaram muito para mudar a nomenclatura, porque quando o curso foi criado, ele tinha uma opção só de formação. E depois eles lutaram e tentaram no conselho e mudaram, fazendo a possibilidade antes do reconhecimento, mudando então para 3 possibilidades de formação. Na primeira habilitação, com uma permanência de vínculo para uma outra. Isso foi uma construção muito coletiva e foi junto dos alunos, e em nenhum momento foi fácil. Nenhum momento foi fácil. Depois teve um momento do reconhecimento, que os alunos estavam ficando cansados. A Kene e mais outros, o Zé Roberto e outros, foram para Brasília, foram lutar para o reconhecimento, lutaram pela multi-habilitação, que também foi um outro processo muito forte, muito importante, e também da dificuldade, gente, porque eu não digitava, eu não podia digitar, porque o sistema do curso era fora do sistema do IDUF, que hoje é tão comum aí para os nossos funcionários. Eu tinha que fazer isso na reitoria, dentro do STI, porque o sistema abria especialmente com os técnicos fazendo isso para mim no próprio STI. Isso foi assim um ganho e um respeito, porque claro que os funcionários ficavam muito chateados de eu ir dentro do STI e ficar digitando as notas, as coisas, porque ele não podia, ele tinha uma periodicidade diferente, que hoje a medicina tem também em Niterói. Tem um período, a periodicidade do curso de medicina é diferenciado, não é igual o semestral, igual os cursos daqui ou os cursos de Niterói. Mas até nisso nós fomos inovadores, porque em primeiro lugar não podia botar 10 ou 0 no sistema para atividades culturais. E isso foi uma discussão muito grande, porque como é que você vai encher de 10 um currículo caso o aluno participe de atividades culturais? O CR desse aluno fica diferenciado. Então teve muitas lutas, não foram poucas, as histórias não vão acabar aqui, tem muitas histórias. Convivíamos juntos num alojamento com vários professores da noite, onde tinha música, tinha briga, tinha comida pouca para dividir, tinha sumiço de vassoura, tinha gente que comia mais queijo. O cotidiano e a convivência, né? A gente gravava o som que de alguém dizia, não ronco, aí tinha um professor que gravava, que a pessoa roncava alto para cá. Então isso é uma coisa que a gente ficou. É uma universidade além das paredes, né, professora? Assim, é uma coisa que ultrapassa as amizades, os amores. Então é impossível você pensar numa universidade que você tem uma relação como Niterói, em outros cursos, em outros lugares, que é só no trabalho, no corredor. Oi, não. A gente vivia junto, a gente ficava muito junto, a gente dividia. Então, tudo isso, a moradia, a comida que chegava da prefeitura, as pessoas, a Maria da biblioteca, que foi uma colega, assim, foi uma atuante, uma militante, trabalhou junto da prefeitura, na biblioteca do município, que só tinha uma bibliotecária. Então, não cessa aqui as histórias desse curso, a gente para relatar para vocês e chamar vocês para junto da gente fazer esse caminhar desse lugar que é tão fantástico, e começou com os movimentos quando a Estrada Rio Santos veio cortando e as populações. Então é uma região muito lutadora, que a gente fez parte de um momento e que vocês fazem parte de um outro momento, e que a gente espera que vocês continuem lutando muito, né? E com muita força,
sabe? E é o que eu desejo, que essa universidade continue viva, sempre muito viva, independente de prédio, de organização de prédio, que a gente trabalhava num lugar que tinha cheiro de galinha, mas assim, com muita categoria, viu? A gente fazia as nossas palestras. Não é isso que faz. O refeitório que a gente fazia os debates tinha cheiro de frango da merenda escolar. E isso nunca atrapalhou a gente. A gente estava além do cheiro do frango. A gente até entendia o que era a merenda das crianças. E aqueles grandões que quando levantavam a cadeira ia junto. Então, não cabe as reclamações para um país periférico como o nosso, reclamar de infraestrutura. Nós somos mais do que isso, gente. A gente precisa ser mais do que isso. Aliás, o país precisa e pede que a gente seja mais do que isso. Então, eu falo para vocês, eu estou me aposentando, eu tenho 38 anos de UF. Essa experiência foi uma experiência, o antes, o agora, o vivido, pessoas que eu convivi, que eu convivo, que eu gosto muito, muito. E tem uma relação com os professores, talvez um pouco diferenciado de outros servidores, talvez pela convivência humana, não só dos professores antigos, mas dos professores atuais, da riqueza da convivência. E mais do que sala de aula, eu não tenho graduação. Por uma situação, eu me separei, vim trabalhar aqui, ganhava a bolsa da prefeitura e eu precisava, e aqui não tinha universidade nem à distância naquele momento para eu poder cursar. Então, eu me sinto hoje extremamente gratificada. Claro que ferrada de dinheiro, porque a universidade, a estrutura da universidade não permite que você ganhe se você não tiver a escolaridade formal. Mas eu digo a vocês que eu sou muito feliz e fui muito feliz como funcionária pública de participar desse projeto inicial com os meus amigos, o meu amigo Manhães que está aqui, com todos vocês que foram alunos, e me sinto feliz também de ter trabalhado, seja com Domingos, com Manhães, com Zé Renato. Às vezes brigávamos muito, né, o Augusto, com o Domingos, com todo mundo, mas assim, com o Zé, mas eu quero dizer que para mim é isso que faz a universidade. Então eu quero agradecer a vocês mais do que qualquer coisa, o quanto eu sou grata de ter trabalhado nesse espaço. A minha moradia com a minha amiga, como é que a gente é, Onete? É cônjuge, né? Então é isso, essa convivência maravilhosa que vai além da universidade, do trabalho administrativo, e eu quero dizer que foi e é maravilhoso. Obrigado por vocês existirem, fazerem parte da minha vida, todos os alunos, é isso, gente. Um beijo.